012-1270-2025, blá, blá, contratada PEN Publicações, aliás o apelido dele é Peninha, signatário Eduardo Rômulo Bueno, assinou em 20 de 1 de 2025, objeto, prestação de serviços especializados. Olá, pessoal do Rádio Corredor. Hoje temos uma bomba política que vai abalar os corredores do poder. Você está prestes a descobrir como 3.300.000 reais foram parar nas mãos de Peninha sem licitação. Fique até o final para entender todos os detalhes. Recentemente, a Caixa Econômica Federal liberou uma verba milionária para Peninha. E o que mais chama a atenção é que isso foi feito sem licitação. Mas por que isso aconteceu? Vamos mergulhar nos detalhes. Primeiro, vamos entender o que significa uma contratação sem licitação. Isso geralmente é permitido em casos de emergência ou quando não há concorrência. Mas será que esse foi o caso aqui? Vamos analisar os documentos e declarações. A notícia já está causando alvoroço em Brasília. Políticos de todos os lados estão se manifestando e a pressão só aumenta. Será que veremos uma investigação mais profunda? Deixe sua opinião nos comentários. Este caso levanta questões importantes sobre transparência e responsabilidade no uso do dinheiro público. O que você acha que deveria ser feito? Queremos ouvir sua voz. Inscreva-se. Se você quer continuar recebendo análises exclusivas e furos de reportagem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Curtir e compartilhar. Se você gostou deste vídeo e acha que mais pessoas precisam saber sobre isso, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Comentários. E agora, queremos saber de você. O que acha dessa situação? Deixe seu comentário abaixo. Pelo fato de ele ter boas respostas e ser muito inteligente, isso fez dele um inimigo mortal da ideologia esquerda dos Estados Unidos e até de pessoas que ignoravam a existência dele aqui no Brasil. E, de repente, viraram, sabiam tudo da vida dele, e alguns começaram a desejar a morte dele, né? E felicitar a morte como o senhor Eduardo Bueno, famoso escritor, famoso apresentador, famoso palestrante, que está na TV, estava em podcast, etc. Bom, primeira coisa, perdeu tudo, né? Tá cancelado o podcast dele, que chama Nós na História, o programa, a nova temporada do Guia Politicamente Correto, Leandro Narloch, está cancelado no canal History Channel. Todas as palestras dele nos próximos dias foram canceladas. E ainda ele chegou a ser banido dos Estados Unidos, não pisa mais lá, e a filha dele provavelmente vai ser deportada, que está lá, ele mesmo entregou. E aí eu fiquei pensando, por que o cara é desse jeito, né? Por que tem tanta violência? Daí eu pensei naquela teoria, né? É um ditado yaqui, né, de índios mexicanos, que eles falavam que a barriga cheia da coragem. E aí tá a barriga cheia do senhor Bueno. Eu tenho aqui só este ano, gente, só este ano, em 2025, a Caixa Econômica pediu para ele atualizar os livros dele, que já estão lá, né? Como se a história da Caixa mudasse muito. Tá aqui o Diário Oficial da União. Deixa eu tirá-lo daqui para vocês tentarem ver maior, né? É uma licitação sem exigibilidade de licitação, ou seja, tudo mandado. Por processo 5688-012-1270-2025, blá, blá, contratada PEN Publicações, aliás o apelido dele é Peninha, signatário Eduardo Rômulo Bueno, assinou em 20 de 1 de 2025, objeto, prestação de serviços especializados, notório saber, para atualização das obras de Eduardo Bueno, ok? Caixa, uma história brasileira, 2002, e Caixa,
150 anos de uma história brasileira, culminando em uma nova edição do livro em homenagem aos 165 anos da empresa e de edição bilíngue e na web, e ainda uma série documental. Valor global, R$ 3.270.600, vigência 18 meses, fundamentação legal, artigo 30, caput, lei 13.303/2016. Estranho, né? Aí eu descubro também que boa parte das palestras que o senhor Bueno vem dando é aquela que acontece lá com a mídia ninja e que acontece com o pessoal de esquerda, inclusive extremista, né, de USP, dessas faculdades. Existe uma indústria de palestras dentro do governo Lula. Vocês não fazem ideia. É que eu não recebo o Diário Oficial da União e eu não ia fazer matéria sobre mais nada, né, porque chega a ser escandaloso, né? Palestras muitas vezes inúteis, de gente extremamente revoltada, cheia de ódio. Vamos mostrar aqui, ó, isso aqui é um professor, vale a pena a gente assistir, uma belíssima palestra. Vamos ver aqui, se é esse aqui. Não, peraí, eu acho. Ai, gente, que coisa horrorosa, né? As pessoas odeiam, é muito ódio um do outro, né? Vamos ver aqui o Peninha, vai. Vejam aqui isso aqui. Orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível. Lembrando que o que vocês estão vendo aqui é o pedido de desculpas dele, hein, gente? Pedir desculpas. Para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio. Olha como é que eles são. Posts repletos de deslizes e excessos cometidos por mim. Quando é feito por você, você é extrema-direita. Exatamente. Quando é a gente, é extrema-direita. Eu posso ser libertário, eu posso ser o que eu for, eu posso ser independente. Então, se você não é da patota, você é um extremista total de direita. Então, fim da linha aí para o Eduardo Bueno, né? Não pisa mais nos Estados Unidos, foi denunciado no Departamento de Estado. Depois eu vou falar o tamanho da lista. O Departamento de Estado criou um setor dos Estados Unidos só para receber mensagens que estão sendo postadas. Muitos estrangeiros radicais que trabalham e estudam nos Estados Unidos estão quietos, porque é possível que aconteça inclusive, deportação em massa. E uma das pessoas que pode ser expulsa dali, que eu saiba não fez nada errado, é a filha do Eduardo Bueno. Porque além de fazer o ataque a ele, a morte do Charlie Kirk, ele ainda diz que a filha mora lá pertinho do Elon Musk. Olha, se acontecer algum atentado, né? Eu não sei se a pessoa está sob efeito de alguma estupefaciente, né? Mas vamos ver mais. Boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? O que eu fico espantado, gente, é como o ser humano ele cria uma dissociação cognitiva ao ponto de imaginar que ele está falando de uma pessoa pior que ele não é tão podre quanto a pessoa que ele disse ser podre. É isso que me espanta no ser humano. E por isso que eu digo, né, que isso aqui não deu certo, né? Metade do ser humano é um engenheiro, é um gênio, um astrofísico, e a outra metade é um monte de merda, né, que tem ódio dos outros. Isso aqui é mais ou menos o que a gente pode esperar nos próximos anos. Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso.
Essa regra é claríssima. Convidou essa mulher, volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído, deixa ela trabalhar. Mete o processo, mete o processo que ele tá com dinheiro. Mete. Estamos gravando, atenção. Volta pra cozinha de onde tu não devia ter saído. Gente, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês, para dizer que não é... Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Olha aqui. Recentemente morreu o professor José Roberto Guzzo, colunista, escritor, trabalhou em um monte de veículos, e tá aí de novo esse arauto dos bons pensamentos, né? Esse primeiro soldado da cultura e da tolerância. Tinha acabado de morrer o Guzzo, gente. Deixa eu tirar daqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Olha isso, gente. Não vou nem falar nada. Maravilha! Não era pra cortar. Aliás, morreu o Guzzo. Morreu o Roberto Guzzo. Que maravilha! Maravilha! Não era pra cortar. Aliás, morreu o Guzzo. Morreu o Roberto Guzzo. Que maravilha! Pois é, como diz o ditado IAC, né? Com 3 milhões e 300, ele tem meio que obrigação de fazer o discursinho da bolha que ele faz. Eu acho isso nojento. Já falei, né? Às vezes eu acho que a gente chegou num ponto que a violência acaba se respondendo com violência, mas é só o que vocês podem imaginar quando um tipo radical toma o poder. E esse tipo está no poder, essas pessoas estão recebendo milhões do governo para fazer isso, calar os outros, e estão conseguindo, né? Em algum momento vai ter alguma rebelião. E falar também, só para encerrar, do senhor genial, neurocirurgião, se não me engano, alguma coisa, o senhor Ricardo Barbosa, que também festejou a morte, e esse teve uma honra. O próprio secretário, né, das embaixadas, o chefe, o Chris Landau, veio a público dizer que esse não pisa mais os Estados Unidos, tinha visto, não tem mais. E depois vamos falar dessa história da lista, a lista monstruosa que vocês não sabem. Vai acabar a alegria de muita gente. Muita gente. E, obviamente, vai ter quem age como a raposa e as uvas verdes e fala, eu nunca quis ir para os Estados Unidos mesmo. Pois é, não vai mesmo. Muitos não vão mesmo por falta de etc. Tá bom? Obrigado, queridos. Meu nome é Ricardo Feltrin. Segunda a sexta, 11 horas, aqui, o Jornal dos Coices. Passem bem todos. Muita gente vai ser deportada. Peninha. Não tenho peninha.